Vamos juntos, meus irmãos, olharmos para um texto da palavra, em Efésios, capítulo 4. Na verdade, hoje nós não vamos ter um pedacinho de um capítulo, nós vamos olhar para todos os capítulos, o 4, o 5 e o 6. Alguém, por favor, me dá uma mãozinha aqui, leva lá para configurar de novo. Isso, por favor. Vamos olhar para esses 3 capítulos. É bom você deixar sua Bíblia aberta no livro de Efésios, na carta aos Efésios. Nós vamos trabalhar aí o capítulo 4, vamos trabalhar o capítulo 5 e o 6, como se pegássemos as últimas orientações do apóstolo Paulo e colocássemos à mesa aqui para extrairmos algumas coisas que ele quis dizer para aqueles habitantes da cidade de Éfeso e que hoje certamente fala conosco também. Bom, a ideia é levar você a entender como que a família de Deus deve viver. Hoje nós estamos vivendo um momento muito singular, porque família tem uma característica bem interessante e talvez principal da família, que pelo menos num momento a família ela tenta ficar junto, tenta nesse mundo conturbado de hoje, e principalmente olhando para trás, principalmente na época, no primeiro século, na época de Jesus, na época também do apóstolo Paulo, era um momento singular a família estar junta e partilhar do pão. Era um momento sagrado. Aliás, ainda continua sendo um momento sagrado para o povo judeu. Um momento onde eles sentam como família para comer junto. Comer junto para o judeu tem um simbolismo muito maior e melhor do que nós ocidentais aqui. Então eu quero olhar sobre esse prisma. Obrigado, Manuel. Olhar sobre esse prisma com você quando nós vamos olhar para essa segunda metade da carta de Efésios. Todas as cartas do apóstolo Paulo, praticamente todas, elas têm um equilíbrio entre doutrina e prática. Quase todas as cartas, E quando você vê a carta aos Efésios, você vê doutrina até o capítulo 3. E do 4 em diante, se você olhar meio analiticamente, você vai perceber que do 4 em diante ele começa a ser prático. Ele sai da doutrina escrita e ele passa para a prática. Ele começa a dizer como que as pessoas devem se comportar. À luz desta ideia que eu estou tentando fazer com que você enxergue, você vai perceber que ele é como se ele estivesse dando uma receita para nós de sobrevivência, uma receita de como que a igreja deve viver. Naquele momento ele estava falando originalmente para os Efésios, para aqueles habitantes da igreja na cidade de Éfeso, mas hoje esses mesmos princípios eles vão nortear a nossa vida. Essa mesma conduta que o apóstolo Paulo diz para aquela igreja, para que ela tivesse, essa é a mesma conduta proposta pelo Evangelho de Cristo para nós hoje, através da orientação bíblica. Então eu quero chegar ao final dessa mensagem no seu coração, para o seu coração, levando você a entender que existe uma maneira de nós vivermos, biblicamente falando, e o apóstolo Paulo, ele quase que destrincha para a gente aqui essa maneira de viver. Se você olhar os 4, o 5 e o 6, tem uma palavrinha que vai se destacar. Eu até convido você para que hoje à noite, antes de você dormir, leia esses 3 capítulos da Bíblia e você vai descobrir que tem uma palavrinha que vai emergir do texto. Numa tradução mais moderna, na tradução NVI, talvez na nova tradução da linguagem de hoje,
os tradutores traduziram a palavra por viver. Se você pegar o capítulo 4, versículo 1, a minha tradução, que é a Nova Versão Internacional, vai dizer assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Talvez, se você tem uma versão um pouquinho mais antiga, uma revista corrigida, uma revista atualizada, ou mesmo qualquer outra fonte de tradução bíblica que não seja as mais contemporâneas, a palavra que vai estar aí para você é andar. Andai, né? Andai de uma forma digna. Mas o que o escritor está colocando aqui, este andar que ele está colocando aqui, é interessante olhar para ele com cara de viver, porque na verdade quando ele diz ande desse jeito, é porque ele está dizendo para a gente: viva desse jeito, é dessa forma que deve ser a sua conduta, as suas atitudes devem ser dessa forma. Nós ainda usamos essa forma de linguagem quando nós olhamos para algumas pessoas e nós dizemos para elas assim: anda na linha, hein? Anda na linha. O que nós estamos querendo dizer para essa pessoa quando nós dizemos ande na linha? Nós estamos querendo dizer: viva de acordo com as normas, com as regras, com as leis estabelecidas. Tenha uma vivência de um modo diferente, uma vivência reta, uma conduta de vida reta, onde as pessoas vão observar você e ver que você é uma pessoa que anda na linha do direito. Nessa expressão, ela é jurídica. Quando a gente diz ande na linha, que linha é essa? Não é a linha do trem, não, meu irmão. É a linha do direito. Se você estudou direito, você vai descobrir isso. É a linha do direito. A linha do direito, ela é reta. Não tem margem para você andar para cá e nem para lá. Daí vem também a ideia da palavra marginal. Quem é o marginal? O marginal é aquele que insiste em andar à margem da lei, à margem da linha que o direito instituiu como a maneira de conduta, a melhor maneira de conduta do ser humano. Então, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo quer trazer para a gente hoje também. A maneira de nós nos conduzirmos, a maneira de nós andarmos, a maneira de nós vivemos a nossa vida. Então, se nós somos família de Deus, e se hoje, irmãos, nós vivemos um momento sagrado na nossa vida, porque hoje nós ceamos juntos, não é mesmo? Hoje nós partilhamos o mesmo pão como família. E como eu disse, isso vem há 2000 anos atrás, quando um judeu chamado Jesus, que tinha na cabeça a importância de sentar junto, comer junto, se alimentar junto, naquele ambiente familiar. Um judeu instruído, é claro, pelo seu Pai do céu, né, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele leva a gente a ter momentos em família, onde nós vamos cear juntos, e onde nós vamos refletir um pouco da nossa vida como família. O que nós temos feito, como temos vivido, e se é que temos atingido os nossos objetivos como família, se estamos vivendo de acordo com a vontade soberana de Deus na vida da gente. A gente precisa dignificar, irmão, o nome que a gente leva. Nós levamos o nome de família de Deus. Nem todo mundo tem essa prerrogativa. Aliás, as pessoas lá de fora, eles não se enxergam como família de Deus. Nem todos se enxergam como família de Deus. É fato que no Brasil existe aí uma ideia no inconsciente coletivo de que todos são filhos de Deus. Mas se você apertar um pouco o cerco nessas mesmas pessoas que acreditam todos serem filhos de Deus, se você apertar um pouquinho o cerco, ele mesmo vai chegar à conclusão e vai dizer: olha, eu não tenho parte com esse Deus, porque a maneira com que esse Deus diz para viver, que eu devo me comportar como família dele, eu não vivo dessa forma. E se a pessoa for muito coerente e muito verdadeira, né, se apertar um pouquinho, ela vai ser obrigada a dizer: na verdade, eu não faço parte dessa família. Porque parece que está bem polarizado o negócio, do tipo, quem é de Deus
é este grupo aqui. Quem não é de Deus é o outro grupo lá. Embora esteja no inconsciente coletivo de que todos são filhos de Deus, mas parece que fica meio... no visual você consegue entender que existe uma família de Deus sim aqui na terra. E existe outras pessoas. Acontece, irmãos, que nós precisamos, eu e você, nós precisamos dignificar o nome que nós temos. Eu tenho um sobrenome terreno. Meu último nome diz respeito ao meu pai, Silvio Arnold Hintz. E o Hintz, ele não está ali por acaso. O Hintz está ali porque o meu pai colocou aquele sobrenome na minha pessoa e indiretamente ele disse: eu confio em você para que você honre o meu nome. Eu estou apostando em você. Honre o nome que você carrega nas costas. Porque todos nós aqui, indistintamente, principalmente se você partilhou do pão e do vinho junto conosco aqui hoje, você está se considerando família de Deus. É momento de você repensar e dignificar esse nome que você carrega nas costas. Para dignificarmos o nome que temos, família de Deus, nós temos que viver, porque esta é a maneira que o apóstolo Paulo ele passa para nós a mensagem dizendo: vivam desta forma. Vamos olhar pelo menos 4 coisas que, no meu modo de entender, o apóstolo Paulo direcionou para que nós vivêssemos. Primeira coisa que o apóstolo traz para a gente é que nós deveríamos viver em unidade. No capítulo 4, dos versos 1 até o 16, a gente não vai ter tempo para ficar lendo todos os versos, porque afinal de contas são 3 capítulos, mas eu quero apenas fazer menção de 3 dentro de Efésios e 1 dentro de Coríntios, só para ficar evidente para você que o apóstolo Paulo pediu para que a igreja, a família de Deus, ela vivesse de alguma forma. Diz assim, o capítulo 4, versículo 1, que nós já lemos, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Vivam de uma maneira digna. E a palavra que também merecia destaque aí nesse texto é a palavra rogo-lhes. Não é um pedido simplesmente, é um apelo. É um apelo a uma igreja, um apelo a uma igreja que já tem Jesus no coração, um apelo a uma igreja de pessoas que já entregaram o caminho para o Senhor, mas ainda é necessário que o pastor daquela igreja vire para aquela igreja e diga: rogo-lhes, irmãos, rogo-lhes que vocês vivam. Não falem só, mas vivam de uma maneira digna da vocação que vocês receberam. E ele não para por aí, porque no verso 3, logo em seguida, ele mostra que o negócio não é tão simples assim, que a coisa não vai acontecer ao acaso. Ele diz assim: façam todo o esforço. Para quê? Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o texto já deixa claro para a gente que é preciso esforço. Que para manter aquilo que é uma qualidade da família de Deus, é preciso esforço. E ele vai dizer: façam todo o esforço. E depois, logo em seguida, nos versos 4 até o 6, aí ele vai colocar aquilo que eu vou chamar de os fundamentos da unidade que ele está propondo. Porque ele está propondo no capítulo 4, dos versos 1 até o 16, que a igreja seja uma igreja una, que a igreja seja unida, que ela caminhe unida, que ela seja percebida pela sociedade como uma igreja junta, colada, uma igreja unida de verdade. E ele usa como fundamento teológico os versos 4, 5 e 6, quando ele diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Você observou aqui a ênfase que o apóstolo Paulo está querendo dizer e deixar claro e evidente para aquela igreja: olha, nós somos fruto de uma unidade.
E é importante que a igreja viva, seja conhecida por ser uma unidade. Então a primeira coisa que, no meu modo de entender, precisa ficar claro, para nós sermos conhecidos mesmo, irmãos, conhecidos mesmos, como um grupo que pode se intitular Família de Deus, é um grupo que vive de verdade mesmo uma união verdadeira. E esse ensinamento não foi só para a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, trabalhando com os coríntios, ele trouxe uma coisa muito importante ali, que leva a gente a pensar um pouquinho. Na igreja dos coríntios, provavelmente, houve uma demanda tão grande entre membros com membros e membros contra membros, que provavelmente o caso foi parar, sabe aonde? Na justiça comum. É muito provável que aconteceu isso na igreja, dentro da igreja de Corinto. Uma igreja que estava sendo ensinada a manter a unidade. E é muito provável que um dos casos de problemas entre irmãos da igreja extrapolou o campo eclesiástico, saiu de dentro do patamar igreja local e foi para os tribunais. Por isso que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios capítulo 6, verso 7, a seguinte palavra: o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Quando o apóstolo traz à tona a ideia de que há litígios na igreja, é porque certamente a unidade foi quebrada. Essa não é a maneira de se conduzir a igreja. O fato de haver litígio entre vocês já expressa diante de Deus uma grande derrota da nossa parte. Foi para isso que Deus nos chamou. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está querendo deixar claro para a igreja de Corinto. E aí ele dá o resultado, ou seja, ele diz para a igreja como resolver essa pendência. Já que existem pessoas, tendo litígios dentro da igreja, ele faz a pergunta: por que você não prefere sofrer a injustiça? Por que você não fica com o prejuízo? Porque sempre quando existe um litígio dentro da igreja, não importa qual seja a natureza do litígio, sempre as duas partes, elas vão pensar: eu estou certo. Sempre vai acontecer assim. E o apóstolo Paulo, ele quase que de uma forma magistral, ele diz assim: olha, é fácil resolver esse negócio. Leve você o prejuízo. Diga que você está errado. Qual é o problema nisso? Qual é o problema nisso? É muito melhor nós honrarmos e dignificarmos o nome que nós temos como igreja, do que nós ganharmos uma causa entre irmãos. O que é melhor? Olhando para o casamento, é uma coisa bem interessante. Eu já falei isso aqui, mas eu acho que cabe aqui. No casamento, quando existem os litígios entre marido e mulher, e que é uma coisa natural, que é só colocar duas pessoas para viverem juntos. Num casamento você vai ver, vai descobrir as dificuldades, e na igreja não é nada diferente. E eu tenho uma máxima comigo, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Porque no casamento às vezes acontece isso. Você, por querer ter a razão, você perde a felicidade dentro do lar, Você sempre quer ter a razão, você sempre quer ter a palavra final, você sempre quer dizer que você está certo, você sempre quer estar num nível acima, quando a palavra de Deus vai trazer assim uma palavra para você. Por que você não fica no prejuízo? Você quer ser feliz ou você quer ter razão quando leva para o casamento? E aí quando leva para a igreja, você quer manter a unidade ou você quer ter razão? O que você quer? E a palavra de Deus vem instruindo a gente, para nós dignificarmos o nome, família de Deus, irmãos. Nós precisamos viver juntos. E como eu disse, basta colocar um grupo de pessoas vivendo juntos, que os problemas vão emergir. É só colocar as pessoas para viverem juntos. Mas o conselho do apóstolo Paulo é: mantenham-se unidos, façam todo o esforço, pague o preço, se for necessário, meu irmão, leve o prejuízo para manter a unidade. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: quando foi a última vez que você levou um prejuízo para manter a unidade da igreja? Você se lembra disso?
Alguns de vocês provavelmente se lembram. Eu já tive momentos na minha vida, mesmo pastoral, aonde eu preferi levar o prejuízo para manter a unidade da igreja. Porque no meu modo de entender, a igreja está acima da minha pessoa física e também está acima da minha pessoa hierarquicamente falando na área eclesiástica, que é o pastor. Porque o pastor é apenas um servo da igreja. Quando foi a última vez que você levou um prejuízo em função da unidade, de manter a unidade? Ou você é do tipo que não leva desaforo para casa? Ou você é do tipo que acha que você tem a última palavra, você sempre está certo? Meu irmão, todo mundo acha que tem a última palavra, todo mundo acha que está certo. É muito difícil você colocar duas pessoas num embate verbal e os dois dizerem: não, desculpa, eu estava errado. Ou um dos dois, naquele embate verbal, dizendo: desculpa, eu estava errado. É muito difícil isso acontecer. Só que essa é a proposta do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, ou dos Efésios. Então, se você quer dignificar o nome igreja, família de Deus a qual você pertence, viva em unidade. Faça todo o esforço para você manter essa unidade. Leve o prejuízo se for necessário. A segunda coisa, viva em pureza. No versículo 4, do verso 17 até o capítulo 5, verso 17, você vai perceber que agora o apóstolo Paulo sai daquele ponto, unidade, e ele vai para outro ponto agora, mas também de vida prática, que é a vida em pureza, uma vida pura. Ele vai conclamar aquela igreja para que aquela igreja seja uma igreja pura. E tem aqui alguns versos centrais. Eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia aí, porque agora é bem interessante. Diz assim, Efésios capítulo 4, verso 17, Efésios 5, primeiro, e Efésios 4, 24. Olha que sequência interessante que ele vai apontar para a maneira de nós nos conduzirmos. Diz assim a palavra de Deus: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Aí ele continua, no capítulo 5, versículo 1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E aí no verso 24 do capítulo 4, ele diz assim, que nós devemos revestir do novo homem, que foi o quê? Foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Bom, à luz desses três textos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo deixa claro e evidente: gente, não viva mais como você vivia antes. Agora a sua vida, ela precisa ter uma nova postura. Não se esqueça, ele está ministrando para uma igreja. Não se esqueça, ele está falando para crentes. E ele está tendo que insistir para aquele grupo de crentes: irmãos, não vivam mais como vocês viviam antes, como os gentios vivem. É momento de vocês refazerem o jeito de viver. Sabe por quê, irmão? Porque uma coisa é você aceitar Jesus no coração. Isso é um ato. Isso é um momento na sua vida. Só que daquele instante para frente, existe uma transformação ininterrupta que vai acontecer na sua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo está mantendo acesa essa chama de transformação, quando ele diz para esse grupo de pessoas, de crentes daquela época, dizendo assim: gente, vocês não podem mais viver como vocês viviam antes. Se vocês aceitaram esse Jesus no coração, se vocês deram liberdade para ele entrar na vida de vocês, agora deem liberdade para que ele transforme o jeito de viver de vocês, porque não tem cabimento você dizer que aceitou Jesus, mas que você continua vivendo da mesma forma com que você vivia antes. Se não há transformação, não tem por que você dizer que o Espírito Santo habita dentro de você. Se não há transformação, tem alguma coisa errada.
E já que o contraponto vivam desse jeito, ele dá o contraponto aqui no capítulo 5, versículo 1. Se no 4,17 ele fala, não vivam como antes, não vivam como os gentios, no capítulo 5, versículo 1 ele vai dizer assim, imitem a Deus. É esse o alvo de vocês agora. Vocês precisam se refazer. Vocês precisam refazer o estilo de vida de vocês. Vocês precisam viver de uma forma diferente. E aí no verso 24 do capítulo 4, ele vai dizer de uma maneira metafórica, mas interessante aqui, que nós somos criados para sermos semelhantes a Deus. Seja imitadores de Deus, seja igual a Deus, seja semelhante a Deus. É lógico que nós nunca vamos conseguir ser igual a Deus, certo? Nunca. Mas Ele nos dá um caminho, Ele nos dá uma conduta, Ele nos dá uma direção, e Ele mostra para a gente, vivam uma vida pura, vivam uma vida que dignifique o nome família de Deus. Não fique brincando de evangelho, não fique brincando de família de Deus, não fique brincando dentro da casa de Deus. Mas o texto não para aí, tem mais um textinho aqui que eu acho interessante a gente dar uma lidinha. É a norma de conduta de um membro da família de Deus. Eu fiz um resumo, eu dei uma enxugada no texto só para você pegar algumas coisas interessantes aqui. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quando vocês ficarem irados, porque ficar irado é uma coisa natural. A ira a gente não tem como dominar ela, ou pelo menos aquele primeiro ímpeto, aquele primeiro momento. Aí ele diz assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Eu não posso me furtar a ficar irado, mas eu posso não permitir que a minha ira me leve a pecar, e posso não permitir que a minha ira dê lugar ao diabo trabalhar na minha vida no momento de ira, para que eu faça um estrago na vida das pessoas. Mas ele continua dizendo, o que furtava, não furte mais, mude seu estilo de vida, seja diferente. E ele continua, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, palavra que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Uma síntese de maneira de conduta de vida da família de Deus. É desse jeito que o Senhor quer que a gente viva. Se você notou aqui que a maioria dos conselhos diz respeito a se livra das coisas ruins, porque as coisas ruins chegam para nós de uma maneira natural, de uma maneira muito forte. E o apóstolo Paulo diz para a gente, igreja, vocês precisam ter uma vida pura, vocês precisam ter uma vida santa. É por isso que a igreja às vezes enfrenta grandes dificuldades quando ela tenta manter a pureza, desculpa o termo, mas na base da força. É muito triste a igreja como instituição ter que trabalhar para manter a pureza. Porque os crentes em si não tomaram conta ainda, não se deram conta de que eles não podem viver mais como viviam antes de aceitar Jesus. E às vezes cabe à igreja, institucionalmente falando, ter que tomar medidas para manter a pureza dentro do corpo. Isso é um grande percalço, é uma grande falha, é uma grande incoerência, porque a igreja nem deveria fazer esse tipo de coisa, mas às vezes ela é obrigada para manter a pureza no seio da família de Deus, para fazer jus ao nome família de Deus.
Infelizmente, ainda, e parece que cada vez piorando mais, a igreja como instituição precisa tomar partido para manter a pureza. Isso não era nem para a igreja como instituição fazer. Isso era para cada um dos membros ter a honradez para dignificar o nome, família de Deus, de ele mesmo se colocar de novo na linha de Deus. Ele mesmo fazer aquilo que deveria fazer. Ou seja, se livra das coisas ruins e se revista de coisas boas. E o último verso que eu quero só deixar claro aqui, até fiz menção desse texto no domingo passado. O apóstolo Paulo coloca aí: vivam como filhos da luz. É mais um conselho, dentro desse contexto todo, dentro desse contexto dele pedir pureza para a igreja, ele está dizendo assim: olha, dignifique o nome do seu pai, honre o sobrenome que você tem, viva como filho da luz, porque você não é filho das trevas, irmão. Você não é filho das trevas. Logo, as obras das trevas não podem habitar a sua alma, o seu corpo e a sua mente. Não pode. Viva como filho da luz, porque Deus é luz, e sob a luz divina todas as obscuridades da vida, elas são colocadas à tona. Elas são visíveis, perceptíveis, porque Deus é luz. E a Bíblia vai dizer para a gente: viva como filhos da luz. Mas um detalhe aqui que faz toda a diferença. Mas não para por aí, tem mais alguns conselhos. Pelo menos a terceira etapa que eu entendo aqui, para a gente dignificar o nome da família de Deus, dignificarmos o nome da nossa família, do nosso Deus. O apóstolo Paulo também orienta aquela igreja para que ela viva não só em unidade, não só de uma maneira pura, mas que ela viva de uma maneira harmônica. Nos versos do capítulo 5, 18 até o 6, 9, você vai perceber que existe aí um modelo que o apóstolo Paulo traz, para que este modelo sirva de harmonia, para que este modelo implante uma harmonia dentro da convivência da igreja. Se você olhar com esses olhos, você vai enxergar. E o apóstolo Paulo, como bom, didaticamente um bom professor, assim como ele fez nos outros pontos, ele também dá a solução. Se por um acaso lá na questão dos litígios, ele disse: olha, para resolver litígio é muito fácil, leve você ao prejuízo, porque se você levar ao prejuízo não tem mais briga. Da mesma forma com que ele conseguiu se posicionar, dizendo para a igreja: ó, essa é a maneira de resolver a questão dos litígios. Agora, para viver em harmonia, ele também dá a solução. Ele também coloca ali para a gente o que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar para vivermos em harmonia dentro da casa de Deus. E fica evidente no versículo 21 do capítulo 5, que na verdade é o verso central de todo esse tema aí que a gente está vendo. Diz a palavra: sujeitem-se uns aos outros. Por quê? Por quê? Por temor a Cristo. Eu vou me sujeitar por quê? Por que eu tenho que abaixar a cabeça para alguém? Porque se sujeitar é isso, certo? Por que eu vou fazer isso? Porque essa pessoa é melhor que eu? Não. Eu vou me sujeitar por temor a Cristo. É só isso. Esse é o tema central agora, que o apóstolo Paulo coloca em voga. Se você quer viver em harmonia, que vai além da unidade, porque viver em harmonia vai além da unidade, é como se fosse algo que está sobreposto na questão da unidade. Porque eu posso viver junto, irmão, posso viver junto, mas sem harmonia. Eu posso aprender a conviver. Eu posso me trancar dentro de uma casa com mais algumas pessoas, eu posso viver junto, eu posso falar: eu não vou sair daqui, eu posso falar: eu não vou me rebelar contra esse negócio, mas isso não quer dizer que eu vou ter harmonia. E o apóstolo Paulo diz para a gente: se você quer fazer jus ao nome família de Deus, viva em harmonia. E o segredo para viver em harmonia é se sujeitar. Se sujeitar por quê? Por temor a Cristo, só por isso. E aí ele vai colocar
uma maneira interessante aqui. Ele vai dizer para a gente como que a gente deve se comportar. Você vai perceber comigo, né, nesse enredo agora. A sujeição é a chave para a harmonia. O que é se sujeitar? Se sujeitar, irmãos, é você se subordinar a alguém. Sujeitar-se é você se colocar debaixo da ordem de alguém. É você ter a consciência de que Deus instituiu alguém para tomar conta de você, ao qual você precisa se sujeitar, para você aprender a viver e a viver da maneira com que Deus gostaria que você vivesse. Logo, para você entender bem, o contrário de se sujeitar é querer mandar. Isso aí é um negócio bem interessante, porque isso está na nossa natureza. Sabe quem mais quer mandar lá na minha casa? Sabe quem mais quer mandar lá na minha casa? Quem? A Melissa. Ela quer mandar. E deixa para você ver. Dá corda para você ver se ela não vai mandar. Aí eu pergunto para você: se nós dermos corda, se nós deixarmos, se nós começarmos a aplaudir, se nós, para não criarmos um desagrado com a criança, nós começarmos a fazer a vontade dela e começarmos a dizer para ela: é isso mesmo, você tem razão, minha filha, nós vamos fazer isso, o que vai virar aquela família? Vai virar o caos. Vai virar o caos. Deus disse para a gente: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E ele não leva isso, o apóstolo Paulo não leva isso só para o campo eclesiástico. Você vai ver comigo agora que o apóstolo Paulo, ele começa lá na base. Ele nem fala de sujeição eclesiástica. Embora nos outros escritos dele, ele deixe claro essa ideia, mas aqui ele está tentando mostrar para a igreja que esse negócio de sujeição não tem a ver só com a questão ovelha e pastor. Ele nem cita isso aos Efésios. Mas vamos enxergar o que ele cita, porque Paulo, ele descreve para a gente as instituições de comando que Deus estabeleceu para ordem e harmonia, não só na família, como na família de Deus, e ordem e harmonia na sociedade humana como um todo. E aí você vai enxergar comigo que em Efésios capítulo 5, Deus instituiu o marido como cabeça da família. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Existe aqui um princípio que está começando a ser tratado. Olha, esse negócio de sujeição, isso é para o bem de vocês. E eu vou trazer um esquema aqui para você entender que essa sujeição ela vai ser boa e vai ser para manter a harmonia, né, dentro de casa, na sociedade, na igreja, em qualquer outro campo da sociologia, se é que eu posso assim dizer. Mas o negócio não para aí. Não é só com os maridos que Deus deu essa autoridade. Ou não foi só para os maridos. Deus deu essa autoridade para os pais, porque no capítulo 6, no versículo 1, o apóstolo Paulo traz à tona a ideia de que filhos, agora não é mais com as mulheres, agora com os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Agora eu tenho mais uma base de sujeição. Eu saio do ambiente marido e mulher e vou para o ambiente família. E no ambiente família, o apóstolo Paulo falou assim: olha, existe um princípio de sujeição no ambiente familiar. E este princípio de sujeição, como está escrito lá, vivam de uma maneira harmônica, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor. Ele fala para as mulheres que as mulheres devem ser submissas, mas depois ele fala para os maridos que os maridos devem morrer, se for o caso, pelas mulheres, amar as mulheres como Cristo amou a igreja.
Agora ele vai falar para os filhos: filhos, é no Senhor que eu peço para vocês obedecerem os seus pais. Deus deu aos pais autoridade sobre os filhos. Mas a coisa também não para por aí, porque nas relações sociais a coisa vai extrapolar. E o apóstolo Paulo, no versículo 5 de capítulo 6 de Efésios, vai dizer assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como vocês respeitam a Cristo. Você está entendendo aqui que a questão da sujeição ela está se expandindo? Ela sai do matrimônio, ela vai para a família, e da família vai para as relações sociais, comerciais. Porque aqui o negócio agora é o tratamento que um escravo deve ter para com o seu senhor. Então Deus deu aos patrões uma autoridade sobre a nossa vida. Tudo isso, irmão, para manter a harmonia. O negócio não está aí por acaso. E aí nós devemos, eu e você, aprendermos a nos sujeitar. Mas está aí um negócio difícil. Ainda mais na pós-modernidade. Nós vivemos um tempo muito caótico, irmãos. Muito caóticos. Muito caótico. Porque se tem uma coisa que a gente não quer hoje, é se sujeitar a ninguém. O mundo está nos instigando a isso. O mundo está dizendo isso, e dizendo num megafone na nossa orelha. O mundo está dizendo para a mulher: mulher, você é mais você não tem que se sujeitar a ninguém. O mundo está dizendo para os nossos filhos: filhos, se o seu pai te corrigir, você tem como se libertar desse negócio. Porque você não sabe, pai, mas o conselho tutelar passa na escola, em todas as escolas, e eles conversam com as crianças dizendo: olha, se acontecer isso ou aquilo, você tem um caminho, vá para o conselho tutelar e denuncie seu pai e sua mãe. Eu não estou dizendo que isso é errado, isso tem um lado bom, maravilhoso, porque muitas crianças, elas são espancadas, muitas crianças têm pais totalmente ignorantes, muitas crianças não têm educadores dentro de casa. Eu reconheço isso, eu reconheço. Mas muitas crianças estão sendo ensinadas: você não precisa se sujeitar ao seu pai e à sua mãe. Você está em pé de igualdade com seu pai e com a sua mãe. Hoje também, dentro da sua empresa, você também não admite mais. Você só se sujeita ao seu patrão, sabe por quê? Porque você tem um salário. Você não se submete ao seu patrão porque você se submete a Cristo. Não. Você se submete por causa do seu salário, porque você sabe que se você extrapolar, você vai perder o seu provento. Se você perder o seu provento, você está enrolado. Deveria estar no coração, pelo menos, dos cristãos, de que existe um conselho bíblico para que nós respeitássemos as pessoas que estão acima de nós. E esse negócio é tão complicado, esse negócio está tão forte na nossa alma, no nosso coração, irmãos, que hoje nós, eu e você, nós questionamos tudo. Se o ministro Barroso deu lá eu não sei o termo jurídico que ele deu, mas ele deu lá uma liminar, seja o que for que ele deu, falou assim: mandou soltar o fulano, Beltrano e o ciclano, o que é que você fala? Está errado, não podia fazer um negócio desse. É como se você soubesse mais do que o cara. Se nós tivéssemos 5% do vocabulário do homem. Isso já foi provado aí pela internet afora. Nós não somos ninguém perto do cara, mas nós nos julgamos que nós sabemos mais do que ele. Sabe por que a gente faz isso? Porque dentro de nós não existe essa coisa plantada de que nós devemos ser submissos às nossas autoridades, porque a Bíblia também traz isso. É lógico que eu não estou dizendo aqui que tudo é justo, não estou dizendo aqui que eles estão com a razão, muito pelo contrário, mas eu só quero pegar no outro detalhe, é em como o nosso coração é.
Tá? Eu não estou defendendo X ou Y político, jurista, não estou defendendo nada. Eu só estou falando tudo isso para levar você a entender. Você está entendendo a sementinha que tem no fundo da sua alma? Que você hoje não se submete a ninguém. Não se submete a ninguém. Sabe por quê? Porque na verdade você não está nem aí para esse princípio da harmonia. Você quer ter razão. Todo mundo quer ter razão. É por isso que hoje, já falei isso com muita angústia de alma, aqui e em outros lugares por onde eu pastoreei, não existe mais aconselhamento pastoral hoje. Eu digo isso com tristeza no coração. Isso é uma coisa que me desgosta, irmão. Eu vou abrir a caixa de ferramenta aqui, me desgosta. As pessoas virem para mim, assim, eu preciso de um aconselhamento, pastor. Eu gastar horas e horas num gabinete pastoral com alguém, conversa, e a pessoa sai com aquela ideia assim, ó, foi tudo legal, foi maravilhoso, só vou fazer do meu jeito. Então não perca o meu tempo. Se você quer fazer do seu jeito, não perca o meu tempo. Porque alguém talvez vai olhar e vai dar vazão para aquilo que a gente vai colocar. Mas eu estou falando isso, por que isso acontece? Porque no nosso coração nós temos uma dificuldade tremenda de sermos sujeitos. Sujeitai-vos a seu pai, sujeitai-vos a seu marido, sujeitai-vos aos seus patrões, e a Bíblia em outro contexto vai dizer, sujeitai-vos a vossos pastores. Mas a gente não faz isso. Dá uma angústia de alma, irmão, porque a gente sempre quer o melhor, a gente sempre quer trazer uma possibilidade melhor, mas geralmente essas possibilidades são jogadas no lixo. E é por isso que o apóstolo Paulo, e eu insisto em dizer que o tema central é isso aqui, ó. Sujeitem-se uns aos outros. Por quê? Por quê? Porque o outro tem razão? Sujeitem-se uns aos outros porque o outro tem um mérito que você não tem? Não. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não é muito simples? Não é muito fácil de entender isso? Não existe harmonia, irmãos, sem sujeição. Num ambiente onde todo mundo acha que tem razão e todo mundo quer mandar, não existe harmonia. E por isso que Deus instituiu uns para liderar e outros para serem liderados. E qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Qual é o problema de eu ter que respeitar o meu pai? Qual é o problema de uma mulher respeitar o seu marido? Qual é o problema de um crente normal respeitar o seu patrão e não ficar falando mal dele nas costas? Qual é o problema disso? O problema é que nós não entendemos ainda que pelo menos nós como igreja, para dignificarmos o nome do nosso Senhor e dignificarmos o nome, família de Deus que nós levamos, nós ainda não entendemos isso. Infelizmente, nós ainda não entendemos. E por último, um minutinho aqui que acredito que pulou. 4. Viver em vitória. Essa é a última coisa que o texto vai trabalhar e vai deixar claro para a gente. No capítulo 6, dos versos 10 até o 24, você vai observar isso juntamente comigo aqui, que a igreja, a gente dignifica o nome de família de Deus quando a gente vive em vitória, não com um ar derrotista. A Bíblia vai dizer no verso 11 o seguinte: vistam toda a armadura de Deus, para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Para andar em vitória, irmãos, para viver em vitória, a gente precisa estar revestido de armadura. É esse o conselho do apóstolo Paulo. Ele destrincha a questão da armadura. Eu não quero nem me deter nisso, eu só quero deixar claro para você: a igreja nasceu para ser vitoriosa, mas a igreja não será vitoriosa se ela não se tomar posse, se ela não entender a sua vulnerabilidade e se ela não se armar, se ela não se revestir da armadura de Deus. Porque caso contrário, você que pensa estar em pé, diz a palavra, você vai cair. Cuidado, não caia.
Então revista-se da armadura, porque a igreja, de fato, ela nasceu para ser vitoriosa, mas eu preciso me fortalecer com a armadura de Deus, para eu ficar firme diante das ciladas do meu inimigo. E o texto vai além, dizendo: por isso, vistam a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Quem daqui não tem um dia mau, ou não teve um dia mau? Quem daqui não terá um dia mau? Revista-se, irmão. Se você quer viver em vitória, porque esse é o triunfo da igreja, esse é o futuro da igreja, um futuro de vitória, um futuro abençoado, sim. Foi para isso que Deus instituiu a igreja também. Foi para isso que Deus nos chamou de família de Deus, família abençoada, família vitoriosa. Mas tome cuidado, você é alvo. E se você é alvo, você precisa se revestir. Não pensa você que você pode dar de dedo na cara do diabo, porque você não pode. Porque a Bíblia diz para você, quando ela diz, se revista de armadura, meu irmão, é porque você, na cara dura, você vai levar uma bifa. Você precisa de autoridade que venha de Deus, precisa sim, mas não se esqueça, a armadura em você, porque se você não tiver a armadura, você pode pensar que você vai ganhar essa guerra, e não vai ganhar essa guerra. Eu quero lembrar você, que o próprio anjo de Deus, quando foi enfrentar o inimigo, ele disse para o inimigo, ele disse que o Senhor o repreenda, Satanás. Ele não deu de dedo na cara de Satanás, dizendo assim: eu tenho autoridade, eu sou o cara, eu posso, essa aqui é a minha mão. Ele não disse isso. O anjo de Deus disse que o Senhor o repreenda, Satanás. Sabe por quê? Porque mesmo os anjos sabem o mundo tenebroso em que nós vivemos. Mesmo os anjos sabem o poder das regiões celestiais e sabem o poder das trevas. Por isso que nessas passagens bíblicas a gente tem que entender quem nós somos e o que nós podemos e devemos, e de verdade mesmo, até onde vai a minha autoridade no nome de Jesus. Se o apóstolo Paulo diz que eu preciso me revestir, para que ele vai dizer que eu preciso me revestir? Se eu, sozinho, tivesse poder para enfrentar um negócio. Para que ele vai dizer, você tem que se revestir, filho? Para você enfrentar o dia mau e você permanecer inabalável. Se eu tivesse condição sozinho de resolver o problema, mesmo na autoridade do poder de Deus, mesmo na autoridade, a Bíblia não iria dizer que eu preciso me revestir. Seria uma incoerência. E eu sempre olho à luz da palavra. Se a palavra diz, você sozinho, você vai cair. A autoridade do Espírito Santo de Deus está na igreja, está com a igreja, está com o ser humano transformado, regenerado. Mas a palavra ainda diz, revista-se, para você permanecer firme. Revista-se. E aí agora eu quero concluir a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. A igreja, ela nasceu para ser vitoriosa, irmãos. A família de Deus nasceu para a vitória. Não se esqueça que Jesus, conversando com Pedro, ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou seja, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Existe uma autoridade sobre a igreja, sim. Existe um poder sobre a igreja, sim. Existe a ideia dada da boca de Cristo de que a igreja é vencedora. Mas eu vou dizer para você, a igreja não será vencedora. Não será vencedora se ela não manter a unidade, a harmonia, se ela não manter a pureza, se ela não fizer isso daí, se ela não fizer a lição de casa, nós não vamos vencer batalha nenhuma, irmão. Batalha nenhuma. Que batalha é essa que nós vamos vencer se formos um povo desunido? Que batalha é essa espiritual que nós vamos vencer se nós não formos uma igreja pura? Porque numa igreja impura, as mãos do Senhor não estão. O poder do Senhor não está. Não existe nada sobrenatural que vai acontecer sobre uma igreja ou através de uma igreja impura. Não vai acontecer.
E da mesma forma, uma igreja que não vive harmonicamente falando, essa igreja não conseguirá ser uma igreja vencedora. Embora, apesar de ter sido criada, estabelecida por Deus para ser vencedora, se ela não fizer a lição de casa, certamente não vai conseguir fazer não vai fazer jus ao nome dela, família de Deus. Porque a família de Deus é algo muito especial. Então é dessa forma que a gente tem que viver, de uma maneira harmônica, de uma maneira pura e unidos. Assim a gente vai fazer jus ao nome família do Senhor. E vamos conseguir fazer o que a Bíblia diz que a igreja faria. Transformaria o mundo, viveria debaixo da autoridade do Espírito, viveria fazendo a obra, continuando a obra de Jesus aqui na terra, fazendo tudo o que ele fez, tudo, indistintamente. Agora a questão é, eu batalho pela unidade? Eu levo prejuízo para manter a unidade na minha igreja? Eu sou uma pessoa pura? Eu sou puro no falar? Eu sou puro no agir? Eu sou puro no pensar? A questão é, eu vivo de uma maneira harmônica? Eu já aprendi a me sujeitar diante do meu pai, me sujeitar diante do meu marido, me sujeitar diante daqueles que estão acima de mim hierarquicamente, seja lá no trabalho ou aqui na igreja, num ministério, me sujeitar ao meu pastor, me sujeitar a alguém que Deus estabeleceu, e eu faço isso por temor ao Senhor? Se você consegue fazer isso, irmão, certamente você vai dignificar o nome família de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê da sua graça para a gente conseguir entender, e muito mais do que entender, a gente consiga viver, porque não se esqueça da ideia: vivam como filhos da luz. Amém? Vamos orar. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu sei que hoje nós somos um grupo menor, em função do feriado, né? Mas agradeço muito porque você veio, priorizou o reino, priorizou a causa, né? A causa do nosso Senhor, e eu estou muito feliz de ver você aqui, tá? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra tão desafiadora. Nos dá, continua trazendo esse impacto para a nossa vida, com relação à maneira com que nós devemos nos comportar, a maneira com que nós devemos viver a nossa vida cristã, que tudo aquilo que foi orientação do teu apóstolo, a igreja de Éfeso, que hoje sirva para a Quinta Igreja Batista aqui de Araçatuba, e que nós sejamos impactados com esta verdade bíblica, que nós sejamos impactados, Senhor, com esta proposta que o Senhor nos traz através das Escrituras, e que nós tenhamos forças vindas do Teu Santo Espírito para conseguirmos colocar em prática todas essas coisas que o apóstolo Paulo, todas essas instruções que o apóstolo Paulo nos trouxe. Nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo, pedimos a bênção do Senhor na nossa vida e pedimos em nome de Jesus. Amém.